bem-vindo aqui a mais uma live terapia de segunda-feira. E toda segunda-feira às 9 horas a gente está aqui para poder bater esse bate-papo de grupo terapêutico, para poder entender sobre o que está acontecendo com a gente aqui dentro, com a energia aqui fora que está à nossa disposição e como a gente pode se conectar com essa força para poder dar passos mais assertivos, para poder tomar as decisões que a gente precisa tomar nessa semana. Então vem comigo, vamos aqui esperar o pessoal chegar. Esperar mais um pouquinho, se vocês... Espera só mais um pouquinho, meus amores, pra gente poder começar, que hoje o assunto é bem legal. Bem legal. Bem esse momento que a gente está passando hoje. Hoje não, nesse mês, eu diria, né? Essa energia de abril, ela veio com tudo. Oi, Nara, bom dia, meu amor. Saudade de tu. Vamos terapeutizar juntas hoje aqui. Muita coisa boa pra gente poder conversar. A gente sempre está conversando sobre as energias do momento para que a gente possa sintonizar e dar os passos mais assertivos na nossa semana, para que a gente possa se conectar mais com a gente, entender qual a energia que está rolando aqui dentro, porque para eu entender o que está à minha disposição, eu preciso me compreender aqui dentro primeiro. E talvez estejam acontecendo algumas coisinhas aí com a gente. Oi, Júlio. Oi, Rafa. Bom dia para quem tá chegando aqui com a gente. Tô falando, tô cheio de amigo terapeuta aqui chegando para terapeutizar junto comigo. E vamos juntos, né? Me falem uma coisa aqui, tô numa curiosidade. Bom dia. Oi, Tom. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, né? A música tá muito alta, vocês me falam, tá? Tô abaixando aqui pra gente poder conversar, começar a nossa conversa. Gente, tanta coisa acontecendo, na verdade. Eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Acho que o som tá legal, né? Vocês me dão um joinha aqui, tá? Pra eu poder me orientar. Muita coisa acontecendo. Então, gente, hoje a gente vai passar por um caminho muito interessante. Oi, Vandinha. Ah, tá ouvindo, Tom? Joia.
que eu abaixei aqui o máximo que eu pude aqui a musiquinha para não ficar atrapalhando a nossa conversa. É porque às vezes eu tô em lugares diferentes e o som, às vezes eu tenho que me adaptar aqui, né? E hoje eu tô aqui me adaptando mais uma vez com vocês. E quem não está se adaptando, né, aí na sua situação do momento, né? E claro, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, assim. Da semana passada pra cá, aliás, as últimas semanas têm sido bem intensas. Eu acredito que para vocês aí também não deve estar essa coisa muito superficial, mas deve estar sendo um mergulho total, né, em vocês. E eu queria perguntar quem tá passando pela semana aí desafiadora, né? Que essa última que passou, né? Quem passou por uma semana desafiadora, levanta a mão. E eu tô levantando a mão aqui. A única certeza que temos na vida é a mudança. Totalmente, Rafa. Outro dia eu fiz uma live falando sobre isso, né? Que era... A gente fala, a única certeza que a gente tem é da morte. E eu acho que a única certeza que a gente tem é da mudança. Se a gente for ver bem. Porque... E nós estivemos numa Páscoa ontem, né? Olha que legal. Obrigada, Rafa, por dar essa deixa aqui pra gente poder abrir a nossa conversa. E a gente... Bom dia, amado. Bom dia, Jamile. Oi, galerinha linda chegando aqui. Antes da gente entrar nesse assunto, que ontem foi Páscoa, e dessa coisa de morte, que a única certeza que a gente tem, na verdade, é da mudança. Antes da gente entrar nesse papo e entrar no assunto de hoje, que é o espírito de lugar, e eu me convidei para essa reflexão na última semana e vou te convidar porque aprendi muito com ela. Vou te convidar também a compartilhar com vocês aqui as coisas que eu aprendi, porque eu falo que as lives terapia são assim. A gente usa uma técnica ou outra e tem uma técnica que eu quero tentar ver com vocês aqui hoje, um exercício. E também trago muito as minhas experiências de vida. E eu tenho certeza que na nossa história está a nossa maior força. E é com ela que a gente vai ajudar a gente a entrar num fluxo mais natural possível da nossa própria vida, e isso transforma as pessoas que estão perto da gente, isso ajuda outras pessoas que estão perto da gente, porque a nossa história não tem... Lembra que eu falei do fio vermelho na outra vez? A nossa história tem um propósito em tudo que acontece com a gente, então não tem nada de errado na vida. Só que às vezes é difícil. Ontem eu passei uma reflexão para vocês da Páscoa, e quem não viu, assiste depois aqui, tá no meu feed. É uma mensagem curtinha, não é uma live, e falando para vocês, compartilhando para vocês o que eu entendo sobre Páscoa nesse momento, né? Porque os significados, os conceitos, eles se também mudam e se transformam dentro da gente. Ó, a Nara levantando a mão aqui, que está passando por a situação, passou por uma semana desafiadora, também passei. Então quem passou, levanta a mão aqui, que está vivenciando aspectos... Sabe quando você começa a fazer exercício? Eu fiz dança um tempo e gosto muito da dança. Que você começa a descobrir que você tem determinados músculos, assim, um músculo da bunda ali, uma coisa ali, e você... Aquilo estava meio estagnado. Então, esses desafios, essas coisas que acontecem na vida da gente, vêm para dar uma balançada e a gente começa a perceber coisas que a gente tem e que a gente não sabia que tinha. Pode ser força, pode ser fragilidade, pode ser qualquer coisa, mas ela vem para, de alguma forma, para o nosso bem, a gente sintonizar com ela para dar o próximo passo. E a gente falou semana passada sobre estratégia. Quem não assistiu também pode ir no GTV assistir a última live da segunda-feira, que é estratégia. E não importa se você não participa aqui das terapias de segundas-feiras, é óbvio que tem uma... Eu gosto de dar uma continuidade, porque é um processo que a gente passa na nossa vida de mudança, de transformação, enfim. Então eu gosto de trazer uma certa lógica, mas como não existe muita lógica certa na vida, e cada um passa pelo que tem que passar, eu acredito que esteja aqui no momento que essa mensagem vai ressoar aí dentro e contribuir de alguma forma, porque não tem nada errado na vida, e a vida sabe trazer pra gente as coisas que a gente precisa para aprender o que a gente precisa aprender, para mexer no que a gente precisa mexer, para avançar, para deixar, para liberar alguma coisa, ou para se renovar, né? E a gente falou da Páscoa, da energia da Páscoa. Então, ó, a galera levantando a mão aqui que tá passando pela semana desafiadora da vida, né?
E hoje eu tô apertando o botão errado direto. Manhattan, tudo bem? O pessoal da Manhattan lá de Americana. Fernandinha Pimentel tá aqui. Oh, quanto tempo, garota. A Manhattan tá. Pense que já tem que... Ah, tá. Vai escutar um pouquinho? Coisa boa. Ganha o dia. E fica gravadinho depois, Manhattan, o pessoal da Manhattan. A Rafinha, semana passada passamos por um processo de renascimento, renascemos as emoções, as mudanças e aprendemos com essas mudanças e temos mais confiança. Eu acredito nisso também, Rafa, que por mais que difícil que seja as situações que a gente passa, elas nos aproximam também de uma força muito grande da gente com a gente mesmo, né? A força de superação, a força de renascer das cinzas, como eu falei na mensagem da Páscoa. Enfim, no seu processo aí, é a força que você precisa se conectar nesse momento, né? Eu vou convidar você que quer ajudar uma pessoa a entender um pouquinho do que é esse espírito de lugar, do que é essa coisa toda que está acontecendo com a gente, do que é essa energia na atmosfera, na natureza, nos favorecendo, né? Porque eu falo que se a gente se conectar com essas energias da lua ou qualquer coisa assim, não é ritualista, estou falando nada disso. Eu estou dizendo para você que por muito tempo, antes da gente entender sobre muita coisa, os povos antigos já se consultavam pela natureza para poder entender o que faziam, né? O que eu faço agora? Será que é o momento de plantar? Será que é o momento de colher? Então, na nossa vida não é diferente, né? E a gente precisa consultar a nossa natureza interna para saber qual é o momento do que o que aqui dentro da gente, né? E a natureza aqui fora, ela só favorece você nessa dinâmica. Então, é isso que a gente propõe aqui nas segundas-feiras, na terapia de segunda-feira. Então, chama uma pessoa com esse avião aqui para ela vir poder trocar essa energia com a gente e receber essa mensagem que é muito, muito, muito poderosa depois de um final de semana, de uma semana de renascimento, né, Rafa? Depois de uma Páscoa, né, que foi ontem, a gente entra aqui começando uma semana com uma energia diferente. E eu perguntei para quem estava, né, aqui, e você que está chegando agora, bom dia, Ju. Se você passou por algum desafio nessa última semana, porque ele está te conduzindo a algum lugar, com certeza. Algum lugar de você mesmo, para você reconhecer cada vez mais a sua casa interna, o que a sua alma aqui dentro pede, né? E reconhecer também o que as relações, as situações que você vivencia têm para te trazer também nessa caminhada pro bem, pro maior bem, né? A gente está sempre caminhando nessa direção. E às vezes a gente não sabe o que é melhor pra gente, o que é felicidade pra gente, mas existe uma inteligência que tem uma ordem perfeita sobre como as coisas acontecem, em que tempo elas acontecem. Eu não estou dizendo para você relaxar, mas estou dizendo para você perceber e sentir nela essa confiança de que as coisas são como são por uma razão, um propósito divino muito maior do que a gente pode compreender. E se você está passando aí pelos seus desafios que você não consegue compreender também o que ele quer dizer, o que passo você deve seguir, respira fundo, confia nessa dinâmica da vida e vamos juntos, né? Porque é pro nosso bem. E às vezes a gente não sabe o que é o bem pra gente. Mas a vida sabe, a existência sabe, essa inteligência cósmica que você pode chamar de Deus sabe. Então, eu falei sobre rendição para você na mensagem da Páscoa. E eu acho que é mais do que uma entrega, é realmente um render-se. Porque aí você vai saber o que é preciso ser feito. Entende? Acredito que o maior desafio é renovar, pois para que aconteça a renovação, né? O renovo dentro da gente, né, Nara? Tem que acontecer primeiro a perda. Nara, você entrou no X da questão de hoje. Você entrou no X da questão de hoje, minha cara. Olha como a gente está sintonizado. A energia de abril
de acordo com as minhas pesquisas e com o que eu sinto, a gente percebe que a Terra continua renascendo, né? A Terra está nesse movimento, nós estamos nesse renascimento, nesse movimento de realinhamento com os aspectos mais elevados. Eu lembro que eu falei para vocês do alinhamento do pensar, do sentir, do que eu falo, do que eu faço. E isso está pulsando aqui dentro da gente, né? Então, para não esquecer que embora essa energia esteja aqui, que embora essa energia mais elevada, a princípio, no seu entendimento, esteja fora de você, e você esteja tentando se conectar com ela, somos nós que expressamos essas energias do externo de acordo com o nosso nível de consciência, com nossa vibração aqui dentro e aqui nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, tá tudo conectado, né? Então a gente está livre para experimentar essa nossa energia interior nesse momento. Quando eu falo para você se alinhar, se realinhar e se conectar com a essência, com a alma, com o que você está percebendo de você mesmo, com o que você está sentindo, intuindo. Então a gente está livre para experimentar a nossa energia interior. Talvez por isso os desafios estejam acontecendo. A Li chegou aqui, tudo bem, Li? Adora também. Então talvez essa concentração no nosso interior esteja nos chamando não só para o que te incomoda, para você liberar. Lembra que eu falei sobre reconhecer, sobre integrar e sobre liberar? E a Nara falou muito bem aqui dessa coisa a gente vai ter que soltar algumas coisas, né, para dar espaço para o novo. E aí, quando a gente se concentra aqui no nosso interior, a gente está falando no que traz alegria pra gente, para relembrar disso, para relembrar das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente gosta de fazer, das pessoas que ressoam com a gente está sendo convidado a sentir isso, das causas que você admira e que você quer carregar com você, que você quer apoiar de alguma maneira. O que te faz realmente feliz e te inspira? Esse é o movimento do realinhamento com a gente, dessa conversa interior. E aí você começa a experimentar uma consciência real. E aí você começa a contribuir com a construção de uma mente liberta. Liberta do quê? Dos padrões que a gente sempre fala, das coisas que você foi ensinado de que é certo, de que é bom, de que é ruim. E aí você está no processo de reavaliação, entendendo o que me faz bem, que pessoas me fazem bem, que estilo de vida eu quero realmente vivenciar no meu dia a dia. Então, quando a gente fala de convidar essa mente a se libertar, é pensar, será que eu prefiro estar sempre certo ou será que eu prefiro ser feliz? Diz aqui pra mim. Bom dia, Cecília, Solange, que delícia que vocês estão aqui. Digam aqui pra mim, vocês preferem ter razão, estarem certos e brigar por isso, ou preferem ser felizes? Porque às vezes uma coisa não permite a outra. Se você, por exemplo, quiser entrar numa discussão para ter razão sobre o que você acha das coisas, sobre que movimentos você acha certo você fazer e outras pessoas fazerem, ou será que você prefere ser feliz? Porque às vezes quando a gente quer ter razão, a gente fica num movimento de tensão, já viu? Um movimento de tensão, de convencimento, né? E aí as nossas relações ficam como? Sofrem esse impacto, né? E às vezes a gente precisa passar por isso para poder entender melhor a gente mesmo. Será que eu não faço esse movimento comigo também? Sabe?
de querer me colocar no movimento da razão, do certo, é isso aqui, né? E se pressionar e se cobrar isso, ou você prefere ser feliz? Não dá uma certa... Não é diferente a energia? Ter sempre razão, ser feliz. Oi, Silvana. Beijo. Marluce. Ser feliz, Jamile. Quem prefere ser feliz a ter razão? Coloca aqui. E quem ainda está naquele aspecto de... Eu acredito que eu prefiro estar num lugar, me sinto mais segura num lugar de razão. Coloca aqui também. Vamos ter esse bate-papo honesto com a gente mesmo. Senão a gente não se conecta também com a verdade. Porque a gente age a partir da consciência que a gente tem, da vibração que a gente tem. E a vibração é esse alinhamento. É esse pensar e sentir nessa energia somadas. Isso é a vibração que você tem. A vibração de ser feliz é a vibração de querer ter sempre razão. Tem aspectos diferentes, né? Já fui da razão e já adoeci muito por isso. A Marluce, ser feliz. Oi, Li, obrigada pelo... Também já quis ter muita razão, Li. E às vezes a gente... Lembra que eu falei das batalhas que você escolhe colocar seu batalhão na frente na semana passada? Então, você quer colocar o seu batalhão para ter razão ou seu batalhão para chegar num estado de felicidade? Aí a Ali está complementando. Hoje eu quero ter saúde e ser feliz, leveza. A Rafa está dizendo, eu já tive a fase de querer ter razão, mas a maturidade que mostrou que felicidade é fundamental para evoluir, né, Nara? A Rafinha, a razão nos traz um lugar que não faz bem. E aí eu lembro que eu tô falando sobre espírito de lugar, e a Rafinha já tá trazendo essa reflexão pra gente. Qual é o meu espírito de lugar? Entende? E nessa semana, ainda não esqueci o que Nara falou, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando de dar espaço para o novo e curar e de soltar algumas coisas, né? Se permitir perder algumas coisas, porque sempre vai ter o que a gente perder. Mas será que esse perder, esse querer não estar no lugar dessa razão, será que eu realmente vou estar perdendo alguma coisa que é importante para mim? Essa semana a gente está entrando numa lua minguante, logo depois vem uma lua nova. A lua minguante, ela é o quê? Ela já está num processo de escurecimento, né? Então, o que essa natureza mostra pra gente, vamos dizer assim, no que esse aspecto me ajuda a refletir sobre mim mesmo? O minguar é o soltar, é o deixar algumas coisas. Tem o Ho'oponopono que vocês falam? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e agradeço. Não tem essas palavrinhas mágicas? É mais ou menos nessa linha que a gente está indo. Porque quando a gente fala de curar, quando a gente fala de soltar, quando a gente fala desse perder, de repente será que é perda mesmo? É pra gente, a gente não tá falando de colocar nada. Não é pra colocar nada. Quando a gente está nessa energia de minguar, não é para colocar nada. Quando a gente está nessa energia, nesse processo desafiador de saber separar o joio do trigo, o que eu solto, o que eu libero, o que eu reconheço, integro e libero para eu poder continuar na minha caminhada. É o momento de deixar ir aquilo que não nos faz bem. Exatamente, Rafa. A lua minguante convida a gente a ter calma. E ela convida a gente ao encerramento de algo que nos favorece na nossa jornada. Então, é o que eu preciso terminar, o que eu preciso desistir, o que eu preciso deixar ir para usar essa energia, essa minha energia vital, em outra manifestação. Que não dá de ter razão, que não dá de segurar alguma coisa, sustentar alguma coisa que não dá mais. Eu sei que esse processo nem sempre é fácil. Exatamente, Nara. Então, se a gente fosse se conectar com essa natureza da lua, desse minguar, com essa manifestação universal nessa semana, nesse mês de abril,
dessa coisa de sair de um lugar de razão e ir para um lugar de manifestação real da minha essência, do que me faz feliz, do estilo de vida que eu quero viver. Soltar é curar feridas. Curar é tirar o que está atrapalhando. Lembra das barreiras que eu falo, que te impede de conectar com o amor, com a felicidade? Porque o universo te entrega isso. A existência quer que você seja feliz. E somos nós que levantamos os muros, lembra? Então, o que é que eu preciso tirar que está me atrapalhando? O que você consegue sentir aí, nesse lugar que você está, mesmo que mínimo, do seu desejo de alma daqui para frente? Mesmo que esses muros ainda te impeçam de ver o uau, a gente está num processo que tem muita coisa acontecendo e que tem um fechar. A gente está passando por uma virada de ano, entrando no 2021, saindo do 2020, onde eu olhei para muita coisa, onde eu passei por muita coisa, o planeta inteiro passou por muita coisa. E aí eu tô saindo desse ano difícil. Eu tô fechando esse ano intenso e eu tô entrando num outro ano que já tá pedindo para mim novas dinâmicas, que já tá pedindo para mim um novo ritmo. E tá tudo bem você ir um pouco mais lento, porque não é a velocidade que importa nesse momento. O que importa nesse momento, um pouquinho aí que você já tá fazendo de movimento, mesmo que devagar, é a grande base que você tá formando. Tudo que acontece é um aprendizado mesmo, Rafinha. Então, quando eu falo de dinâmicas, são dinâmicas com você mesmo, que esse ano vai pedir diferente. São dinâmicas nas suas relações amorosas, familiares, de amizade, com seus projetos, de trabalho, com a sua saúde. E talvez os desafios que estejam acontecendo aí já seja essa chamada interna nossa com a gente mesmo, ou externa, te convidando a conversas importantes para chegar num grande entendimento. Ana, Dida, Marcelo, para a gente conseguir abrir novas frentes, essas novas dinâmicas, conseguir fluir nesse lugar, a gente precisa liberar assuntos do passado. Nossa, e como isso é punk, galera! Como isso é punk! Deixar as coisas do passado que você não queria que fosse do jeito que foi, mas que você fica insistindo para que fossem diferentes e fica naquele sentimento de arrependimento do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, na culpa. Aí a gente mora nesse lugar. Esse não é o seu espírito de lugar, entende? As feridas cicatrizadas passou por um processo de cura, né, Marluce? E elas nos ensinam muito. Lembra que eu falei para vocês, é mais do que aprender, é tirar o valor de tudo isso. E eu juro pra vocês, gente, tô experimentando isso na pele. Quem tá experimentando isso na pele? De ter que fazer as suas avaliações e reavaliações e deixar ir as coisas e só ficar com os valores que elas trouxeram pra você. Quem tá passando por isso aqui? E quem está conseguindo perceber os valores? Quem ainda está no processo de entender? Ah, a coisa não foi muito bem como eu gostaria, até parece que a gente tem controle das coisas, né? A gente não tem controle nem sobre o nosso corpo, né? Falei isso na mensagem da Páscoa.
Porque o nosso corpo às vezes é o meio pelo qual a existência encontra para te mostrar coisas. É óbvio que ninguém quer sentir dor. É óbvio que ninguém quer passar por situações que passa, que o corpo faz a gente passar, dolorosas. Ninguém quer passar por isso. Mas tem um propósito nisso. Porque talvez eu esteja indo numa direção de ter razão, de querer que aquilo ali seja daquela forma, daquele quadradinho, e não é assim mais, só que eu não consigo perceber, aí a vida vem e me mostra. Ô Fátima, bom dia. Chegou na hora. Eu falo que a gente sempre chega na hora. E aí, pra gente poder conseguir avançar, galera, aproveitando essa energia da lua minguante, eu vou trazer um exercício para vocês fazerem. E aí vocês fazem aí no melhor momento que vocês tiverem, tá? Que eu acho que pode ajudar muito, tá? Sabe esses sentimentos que você tá sentindo? Essas coisas que você não compreende? Não. Essa coisa que você tá sentindo aí, desse emaranhado todo que às vezes esses desafios te colocam e que eles não se resolvem, você não sabe nem como eles se resolvem, sabe? Você tá sentindo as coisas e você fala assim, eu não sei não, eu tô tentando, mas não sei como é que sai desse negócio não. Eu não sei nem porque que eu tô passando por isso. Não se pergunte por que você tá passando, porque você se coloca no lugar de vítima. Mas vamos fazer uma coisa, porque talvez quando a gente não saiba sair do problema, sair da situação, seja outro movimento que a gente precise fazer. E eu vou te ensinar um aqui, que pode ser uma boa ideia. Porque enquanto você fica querendo resolver um monte de coisa, que você não dá conta, você não está entendendo como, coloca numa carta, pega um papel aí depois da live e escreve nessa carta, coloca tudo que você está sentindo. Coloca tudo que você está sentindo a respeito desse emaranhado, a respeito dessa dificuldade, a respeito desse bloqueio, sei lá, essa sensação esquisita. Coloca o que você está sentindo a respeito disso. Sabe aquela coisa que você não resolve? Coloca o que você sente diante dessa coisa que você não resolve. Coloca os seus sentimentos. Talvez você, depois que escreva isso, você queira queimar isso, jogar fora, rasgar, qualquer coisa, não importa o que você vai fazer com isso. Mas o que eu estou te convidando é que você convide o reconhecimento desses sentimentos, a integração desses sentimentos com você, para que você possa então liberar. O mais importante é permitir a liberação disso. E não é rasgando, cortando, sei lá o que você vai fazer com isso depois. Mas é se permitindo escrever esses sentimentos. Tirar isso de dentro de você e colocar aqui na tua frente. Quando você fizer esse movimento, você já vai estar no passo seguinte. Eu falei isso pra vocês semana passada. Então hoje a gente está praticando o que a gente falou um pouquinho na semana passada, com um pouco mais de intenção de que é curar. Curar não é colocar nada. Curar é tirar o que está atrapalhando. Limpar o que está te atrapalhando vai te dar a oportunidade de reencontrar o seu espírito de lugar. E é sobre isso que a gente está falando. Oi, mames, manda um beijo para minha avó, sei que você tá aí com ela. Que bom que você passou por aqui, você chegou na hora certa. A gente está passando por alguns desafios com a minha avó, né, de saúde. E a minha mãe tá lá com ela nesse momento. E eu mando esse beijinho pra minha avó e pra ela. Cheio de energia boa pra sustentar as coisas aí que eu sei que não tão fáceis. E a gente do lado de cá entrega o que a gente pode entregar, né, gente? Vamos entregar essa energia boa lá pra elas.
Beijo, Ana, bom trabalho aí. Depois volta que a live vai ficar gravada, tá bom? E a Ju tá falando, você é um anjo em nossas vidas, é um ser de luz. E Ju, você me lembrou uma coisa. Quando a gente fala desse reencontrar esse lugar, esse espírito de lugar, é essa luz. O espírito de lugar é particular, é seu. E eu tô falando de, você pode entender como lugar físico, mas são lugares, são contextos, nas suas relações, nas suas interações. Esse espírito de lugar acontece, porque é o teu espaço. É o teu espaço para crescer e para amar. É aonde você se sente em casa, é aonde você pertence. Aonde você tem a sensação de pertencimento. Entende? Gratidão às meninas mandando luz lá para minha avó e para minha mãe. E aí, quando eu me sinto em casa, quando eu me sinto pertencente, eu cuido dessa casa. Eu consigo cuidar melhor da minha mente, do corpo, do meu espírito. E aí, quando eu faço esse movimento, eu aumento a minha vibração. Lembra que vocês estavam perguntando, a gente estava falando de vibração lá atrás? Lembra do ter razão? Tem uma vibração. Ser feliz tem outra vibração. Quando eu me amo, eu me cuido e tem outra vibração do que quando eu não me amo, quando eu não me aceito. E quando a gente fala de vibração baixa, a gente está falando só de um jeito de perceber as coisas. E isso pode estar te impedindo de ser feliz. Um olhar pessimista, um olhar denso, um olhar que olha só o problema, a reclamação, é uma vibração pessimista de reclamação densa, que me traz o quê? Situações densas, porque tudo é por ressonância. Então, deixar essa visão de mim, essa visão que não me faz bem, para dar espaço para uma visão que prioriza o meu bem-estar, é renovação. É o que a gente estava falando de Páscoa. Dos ciclos vida, morte e vida. Porque a gente vai passar por isso sempre. Pelo menos enquanto estivermos nessa dimensão. Esses ciclos existem a todo tempo. O dia nasce, a noite vem e olha, o dia vindo de novo, a noite vindo de novo, os ciclos fazem parte da nossa vida. São, na verdade, oportunidades. E se eu aproveitar a energia de cada momento, se é de encerramento, se é de manutenção, de continuação, se é de renovação, me conectar com essas energias no momento certo, no tamanho certo daquilo que vem para mim. Por que isso está vindo para mim? Não é porque está vindo isso para mim, é o que isso me mostra. Eu juro que os falangeiros de luz coloquem calma e fé nos passos de todos que estão aqui e de todos à volta de cada um. Ai, que lindo, Júlio. Energia boa para a gente receber nessa segunda, na verdade. Então não é castigo o que está acontecendo com você. É apenas uma oportunidade de renascer para limpar as cacas. Para a gente começar a entender e começar a dizer, manifestando, dizer não para aquilo que não é você, para aquilo que não é para você, e sim para aquilo que te faz sentir bem. O espírito do lugar é particular. Não é para você se comparar. Não é para você... o meu espírito de lugar é uma nova versão de mim. Não é isso, porque senão você vai querer se detonar e colocar alguma coisa que você se referencia e que acha que aquilo é o certo. Não é sobre isso que a gente está falando.
A gente está falando sobre reconhecimento. A gente está falando sobre um espaço para você ser o seu eu, mais autêntico, de viver as coisas que você gosta, encontrando ou criando esse espaço, se sentir livre para ser você mesmo. Apreciar quem você é, o que você é, o que você tem. A minha essência, a sua essência vem a partir disso. E é a partir dela que eu consigo decidir as coisas na minha vida com mais assertividade e segurança. Essa é a base. E a gente está construindo todo mundo uma base mais sólida para... Eu ia falar duas palavras juntas. A gente está nesse movimento de reencontro desse espírito de lugar para que a gente possa lembrar e fortalecer essa base sólida e construir a real felicidade para si. E viver ela todos os dias. Eu lembro que a Rafa, eu acompanho ela aqui, ela pedala, né? Então, ela encontrou nisso uma forma dela viver bem-estar e dela viver o seu espírito de lugar nessa relação com ela mesma. E quantas outras coisas a gente pode. Então esse movimento de realinhamento, de alinhamento com você, é para você se ver, se perceber, se aceitar, se amar e se cuidar, para que a sua vida, todos os dias, possa manifestar isso através de você, através dos seus braços, suas pernas, sua fala, seus ouvidos, seu colo, tudo isso, que é você. Bom dia, Rô. Lembra de se conectar com o que você gosta. E crie, reconecte com esse espaço e crie espaços para vivenciar isso, para sentir isso. O que você muda na sua vida hoje? Diz aqui para mim, o que você muda na sua vida hoje para estar alinhado com esse espírito de lugar, com essa sua essência? Então, o que você muda na sua vida pequenininho hoje para você poder começar ou continuar esse alinhamento com a sua essência? Hoje, o que você pode fazer hoje? Se essa cartinha que eu falei do exercício da cartinha aqui, fiquem à vontade, porque isso vai mostrar para você os seus sentimentos nesse momento com relação a esse desafio. Isso é você também. Não pense que um realinhamento vai te trazer só a purpurina, vai te trazer a verdade. Isso é uma base sólida para seguir no passo adiante. Menos cobrança e mais alegria, Angeline. Minha conexão e sem cobranças. É o meu momento, né, Rafa? É o nosso momento, né, a cara? Uau, né? O que você muda na tua vida pequenininho hoje para estar mais alinhado com a sua essência? É esse o convite da live de hoje, a essência da live de hoje. E foi muito louco, gente, porque eu não tô com aquele livrinho aqui, né? E na mesa aqui do meu irmão tinha um livro aqui. Aí antes de começar a live, falei, vou abrir esse livro aqui. E aí dizem que eu tenho meio que uma coisinha que eu vou na mensagem certa. E, gente, foi muito doido, porque esse livro fala do homem mais inteligente da história, né, do Augusto Cury, que fala de Jesus. E olha o que a gente estava passando, Páscoa, que lembra caminho, que lembra passagem. E está muito conectado com o que eu falei ontem no feed lá na mensagem para vocês. Oi, tia Márcia.
E está muito conectado com tudo. Eu falo, quando a gente está pronto, a mensagem vem. Se você está aqui, você está pronto para receber essa mensagem toda aqui que a gente já trocou, né? E depois dessas todas, eu sintonizei 2 mensagens aqui sem me dar conta. Depois que eu fui ler, falei, nossa, que coisa, né? E a parte que eu abri do livro, dessa história aqui tão bonita, que fala da passagem de Maria, né, para o nascimento, né, de Jesus. E ela fala assim: foram dezenas de quilômetros no lombo de um jumento, necessidades feitas ao relento, sol escaldante, ventos cortantes e frio, muito frio à noite, morar em terra de desconhecidos, o que acha? Aí perguntam: arrependeu-se em algum momento de ter aceitado essa missão, Maria? Ela: jamais. Sou privilegiada. Minha avó se chama Maria. Aprendi a ser feliz no caos. Isso é forte, galera. Os perdedores veem as tempestades e recuam. Eu, no mesmo ambiente, procurava ver a oportunidade de cultivar. E como eu falei para vocês que estava alinhado com outra mensagem, já vou ler o que vocês estão colocando aqui, gente, que, nossa, hoje tá mágico, né? E quero trazer uma música nesse sentido para vocês hoje. Quero uma última mensagem aqui que tem a ver com o que eu já tinha separado também, por conta de não estar com o meu livrinho. E a gente vai começar em abril agora o encontro das lobas, né? Que eu lido, são encontros terapêuticos de mulheres. E a proposta nesse ano de Vênus, lembra que em 2020 o regente era o Sol e nesse 2021 o regente vai ser Vênus, que tem uma coisa com o feminino muito forte. E esse feminino em todos nós, nos homens, nas mulheres. Então eu quero trabalhar esse ano todo com os encontros mensais nesse circuito novo, essa vibração do feminino nas mulheres, em especial. E aqui com vocês sempre que eu tiver oportunidade, porque ela está me perpassando e ela vai perpassar nosso ano, com certeza. E é pra gente se reconectar com esse poder interior, entende? E aí eu quero convidar, né, para esse olhar com mais carinho. O que é esse convite? Para os homens, para as mulheres, em especial para as mulheres nesse trabalho, nesse projeto, que é convidar você a se olhar com mais carinho. Para você parar de lutar consigo mesma, consigo mesmo. É coragem para se conectar consigo e para vibrar no seu verdadeiro espírito de lugar, no seu verdadeiro caminho de vida. E aí é muito interessante, porque um dos livros que eu vou trabalhar nesses círculos de mulheres que vai começar agora em abril, fiquem ligadinhos aqui que vai ter a chamada, é o livro da Clarice Píncola, que já é um que me acompanha, Mulheres que Correm com os Lobos, mas tem um outro que é Libertem a Mulher Forte, que é Libertem a Mulher Forte. E a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui, que era o que eu já tinha planejado, é: porque nesse livro ela vai falar de Maria, do arquétipo de Maria, e a gente não está falando aqui de falar de conceito institucionalizado, não, religioso, não. A gente está falando do personagem, do que esse arquétipo, essa figura nos traz
como mensagem para conosco mesmos, sabe? Porque os arquétipos nos ajudam a isso. Jesus Cristo não é um arquétipo, nos ajudou a entender a linguagem do amor como força, né? E Maria vem nos ensinar, e aí não estou falando para a gente recusar a espiritualidade, pelo contrário, estou falando para a gente se conectar com a espiritualidade como um encontro com você mesmo, e aí não uma intenção religiosa nesse caso, mas é de afirmar que nesse momento há uma necessidade humana de uma mãe abençoada que cuida, que liberta e que cura. É sobre essas forças que tem nesse arquétipo que a gente está sendo convidado a se conectar. E aí não é só mulheres, os homens também. Essa Maria dentro da gente. A nossa capacidade humana, ela está intrinsecamente relacionada com a necessidade de externalizar o ânima, que é a alma da gente, que é a essência da gente. Ou seja, é libertar a mulher forte que existe em todo ser humano, seja ele homem ou mulher. Não estava tudo conectado? Né, Glorinha, que entrou aqui? Aí a Rafa tá falando: minha bonequinha, você é luz, se permita para receber algo que está vindo para você. Confia e entenda que é para ti trazer uma grande mudança na sua vida. E é isso que eu convido vocês a perceberem, a grande mudança que vem com esses desafios que a gente está vivendo, né? E a música, ela tem uma parte que ela fala sobre cada escolha tem uma renúncia. Um grande salto na nossa vida exige tomar uma grande decisão, muitas vezes. E qual é o preço que às vezes a gente paga para dar esse grande salto? Talvez ele seja muito mais em conta do que a gente ficar sustentando coisas que não precisam ser sustentadas. Então, a gente está falando de renúncia. Tem uma semana iluminada, 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 iluminada.